O desafio da educação ambiental é sair da ingenuidade e do conservadorismo biológico e político a que se viu confinada e propor alternativas sociais, considerando a complexidade das relações humanas e ambientais. Oi, gente. Para contribuir para superar essa ingenuidade da educação ambiental que o texto fala, é que nós vamos trabalhar a aula de hoje. Nosso tema da aula de hoje é repensando a educação ambiental. Para pensar e agir, né, na educação ambiental, nós precisamos definir alguns princípios ou buscar alguns referenciais que nos ajudem a ter uma prática mais coerente e mais consistente. Então, na verdade, nós precisamos definir o que é educação ambiental. Para a gente chegar a uma definição do que é educação ambiental, vamos pensar primeiro qual é o campo da educação ambiental, em que campo do conhecimento ela se insere, em qual área do conhecimento ela está abrigada para que a gente possa compreender a sua abrangência. Nesse sentido, a gente pode dizer que a educação ambiental está abrigada na área do conhecimento das ciências educacionais ou das ciências da educação. Então, a gente começa a pensar a educação ambiental com a afirmação de que a educação ambiental é principalmente educação. Esse é o nosso primeiro ponto de análise. Para analisar a educação ambiental, vamos analisar educação e vamos analisar esse adjetivo ambiental. Por que que nós precisamos analisar o adjetivo ambiental na educação? Porque se educação ambiental é educação, não bastaria a gente falar em educação? A gente poderia responder que sim, que basta a gente falar em educação para entender uma educação voltada também para o ambiente. No entanto, a realidade nos mostra uma necessidade de problematizar esse adjetivo ambiental, ou seja, de buscar na educação um tema a mais, uma ideia a mais, uma complementação que é a educação ambiental. Bem, isso ocorre porque a forma como nós organizamos a educação moderna, né, nós nos esquecemos um pouco de pensar nas relações do homem com o ambiente. Nas relações que nós estabelecemos durante todo o processo de construção da história da humanidade, e essas relações sociais, né, são relações importantes para pensar toda a história da humanidade, nessa história a educação foi um processo importante. Se a gente pegar só um momento mais atual da história moderna, nós vamos ver como foi importante o processo educativo para a formação deste sujeito moderno. Para a formação do quê? Para a formação dos valores que a sociedade moderna exige, ou dos valores e dos comportamentos que a sociedade moderna precisa. Então, esta educação moderna é uma educação que está voltada para a construção dessa modernidade. Por isso que nós dizemos que a educação se esqueceu de alguns temas. Nós vemos as áreas de silêncio na educação moderna. O professor Mauro Grum é que discute muito essa ideia de que a temática ambiental, a relação da humanidade com o ambiente, né, a relação com a natureza foi esquecida da educação. Isso significa que só porque nós esquecemos do tema ambiental é que nós criamos a educação ambiental. Então, nós precisamos desse adjetivo ambiental porque a educação se esqueceu de tematizar a relação da humanidade com a natureza e com o ambiente. Bem, vamos agora analisar mais especificamente o ambiental. De onde vem essa preocupação com o ambiente?
Já que nós fomos formados, educados numa proposta educativa que se esqueceu do ambiental, onde é que nós descobrimos que esse ambiental é importante? Quando foi que nós descobrimos o ambiental como importante? Para responder a isso, é importante que a gente busque no pensamento ambientalista, na história do pensamento ambientalista, o momento em que o ambiente passa a ser importante para os homens e o momento em que se descobre que uma das formas de cuidar do ambiente é propor atividades ou ações educativas, e aí surge a educação ambiental. Então vamos ver o pensamento ambientalista e a educação ambiental. Vamos voltar um pouquinho lá para a década de 70, quando o movimento ambientalista, que fez todo aquele barulho de salve as baleias, vamos cuidar do clima, enfim, né, todo aquele barulho que foi bastante grande, na década de 70 ele se consolida como um movimento um pouco mais maduro do que essas ações pontuais e do que essas ações até, eu diria, ingênuas, né? Como disse o texto do início, essas ações ingênuas de salve as baleias ou salve o mico-leão de cara dourada ou salve a ararinha azul, como se a temática ambiental fosse construída de ações tão pontuais assim. O movimento ambientalista, já na década de 70, começa a perceber que a relação com o ambiente não se dá só nessas ações pontuais, ingênuas, recreativas. É até muito gostoso participar dessas ideias todas, mas ainda é muito pouco, porque a temática ambiental traz questões muito mais sérias, muito mais profundas da relação com o ambiente do que essas que aparecem mais.